Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Marco Antônio Marques da Silva, professor doutor da PUC São Paulo. Mas não para aí. Há 22 anos ele dá aula em Portugal, dá aula no Brasil e vive entre os dois países. E é sobre Portugal que nós queremos ter a honra de falar consigo hoje. É um prazer tê-lo conosco. Curi, em primeiro lugar, é uma satisfação estar aqui no seu programa, uma satisfação estar junto ao SIMP, o Sindicato das Micro e Pequenas Empresas, que é um exemplo, é um baluarte na sociedade brasileira. Nós sabemos da importância e todos nós rendemos as nossas homenagens ao seu trabalho e ao trabalho do SIMP. Muito obrigado. A honra é recebê-lo. Vamos falar um pouquinho dessa relação Brasil-Portugal. O senhor está lá, o senhor está aqui, está dando aula, professor doutor, vive o mundo econômico, vive o mundo empresarial. Vamos fazer uma análise inicial. Como é que o senhor vê essa relação hoje? Veja, Portugal e Brasil têm uma relação histórica, cultural, de língua, do mundo propriamente dito. Mas eu acho que sempre parece que nós estamos começando. Nunca é uma coisa que flui de forma verdadeira. Muito se diz que Portugal é uma porta do Brasil para a Europa. É verdade, mas não só da Europa. Para os países da África, para os países da Ásia, lembrando que a nossa língua portuguesa é a única língua que é falada em 5 continentes dos 6 que nós temos no mundo. Então, se nós prestarmos atenção na importância da língua, da lusofonia, a gente deveria melhorar, aumentar, estreitar de forma efetiva com Portugal. Como é que o senhor encara a relação atual? Quais são os números dessa relação, só para que as pessoas possam saber, de brasileiros em Portugal? Bom, contando o que a gente chamaria da população de imigrantes oficiais, atenção. Claro. A população brasileira é a maior em Portugal. As pessoas não têm noção, por exemplo, que a segunda população estrangeira em Portugal é inglesa. Portugal tem hoje o maior número de brasileiros nas escolas ensino fundamental, médio e superior. Para se ter uma ideia, 10% de todos os alunos em Portugal são brasileiros. Na Universidade de Lisboa, vou dar um exemplo, existe o núcleo, o NELB, Núcleo de Estudantes Luso Brasileiros. Entre mestrado e doutorado, só na Universidade de Lisboa, tem 1.200 brasileiros. Então, ou seja, é uma vida efetiva que nós podemos aumentar. Podemos falar na área econômica? Claro. Sem dúvida. O Brasil negociou com Portugal no último 2002 para 2003, ou pegando uma parte de 2001, 4, bilhões de euros. E eles de lá para cá, 1,5 bilhões de euros. Ou seja, nós já temos aumentado muito. Anos atrás era 1,2, hoje é 4,5 bilhões de euros. Ou seja, temos um saldo da balança positivo em 3 bilhões de euros. Exatamente, aumentando. Claro que nós devemos e podemos fazer isso. E aí, se me permite, Curi, Claro. o SIMP teria um grande papel de propulsor nisso daí, lembrando que o SIMP tem 18 milhões de participantes, de conhecimentos acima de 16 anos, que representa 11% da população brasileira. Então nós estamos a falar não só de Portugal, dos países de língua portuguesa, na África, na Ásia, no mundo como um todo. Falantes de língua portuguesa no mundo somos quase 400 milhões. Por que nós não podemos trabalhar todo esse mundo juntamente com Portugal? Já que nós temos 400 milhões de pessoas que falam a língua, com possibilidade de fazer negócios, que caminhos que seriam possíveis e necessários para que se aumente isso? Talvez
a relação de pessoas que conheçam a realidade tanto brasileira quanto a realidade portuguesa. Porque é muito comum, em outros países é normal, mas eu vou dar um exemplo que a gente vê muito aqui no Brasil. Tenho a honra de ser diretor da Casa de Portugal com o meu presidente Renato Gonçalves, na Câmara Portuguesa de Comércio com o Nuno Rebelo de Souza. E nós vemos que as pessoas vão a Portugal, vão a Lisboa, Coimbra e Porto e acham que conhecem Portugal. Às vezes até autoridades, pessoas que têm cargos públicos, meio que, vamos dizer, ficam à deriva do que é a sociedade portuguesa e, por sua vez, o que é a sociedade europeia. Sem dúvida. Então fica muito, deixa a desejar que essa relação aumente. Sequer sabem como é que o povo brasileiro, quase 600 mil, contando os oficiais, contando os luso-descendentes, porque uma coisa interessante, às vezes eles dizem, tem 300 mil brasileiros em Portugal, não só, porque são 300 mil que só são brasileiros, se contar os que têm dupla nacionalidade não entram nessa conta, e também aqueles que ainda não estão regularizados, estão aguardando pelo chamado CEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. O que acontece? Não sabem qual que é a realidade dessas pessoas. É importante que nós saibamos que as empresas, as organizações, as entidades, o SIMP, por exemplo, possam trabalhar na área empresarial, mas também na área social, na área de entendimento e entrosamento entre as duas realidades brasileiras e portuguesas, que todo mundo tem a ganhar, não tenho dúvidas. Ou seja, a falta de conhecimento de Portugal, podemos dizer que também as pessoas que estão lá e que podem ajudar também deveriam estar conhecendo o Brasil como um todo. E isso é extremamente difícil e raro de encontrar alguém que esteja praticamente metade do tempo em Portugal, praticamente metade do tempo no Brasil. Como é o seu caso, diga-se de passagem. Isto é uma afirmativa real? No meu caso, eu tive a aventura de ter essa possibilidade de praticamente 20, 22 anos, ficar hoje em dia, nessa ida e vinda. Nós brincamos que hoje em dia o que nos separa já não é mais um mar, é quase um rio de tantas vezes que nós atravessamos ao lado de lá. E o que acontece? As realidades, às vezes são muito distintas, às vezes são próximas. Se não vivermos as duas sociedades, nós não vamos entender. Porque senão nós chegamos lá e nos comportamos como estrangeiro numa terra. Sim. Voltamos para cá e continuamos estrangeiro. Quer dizer, eu acho que viver e saber o que a população portuguesa sente, vive, o que a população brasileira que lá está, vou dizer mais de 500 mil, como é que vive, as empresas que vão daqui para lá, que vêm de lá para cá. Penso que a relação não pode ser meramente formal, porque o papel tudo aceita. E como é que os negócios, a vida continua? Portugal tem sido um dos países mais escolhidos, não só por quem quer morar e trabalhar lá, mas também por uma classe social privilegiada que também está investindo e morando em Portugal. Com a sua análise disso, Portugal desponta ou começa a despontar como toda essa porta de entrada que podia ser muito mais eficiente, muito mais produtiva, ou ainda é muito embrionário? Eu acho que, no meu sentir, Portugal já é uma realidade. Já nós temos esse movimento, depois das várias crises que o Brasil e o mundo passou, econômica, política, etc., nos últimos anos, eu posso dizer de 10 anos para cá, nós temos várias idas e vindas da sociedade brasileira a Portugal e vice-versa, mas já estabilizou com alguns níveis de educação social e até eu diria de classe econômica, mas não só. Portugal recebe, claro com diferenças como todo lugar, mas de uma forma bem aceita a sociedade brasileira, claro, que é a mesma língua, claro, ok, com pequenas nuances, mas tem dado a oportunidade, eu vou dizer, não só para brasileiros, atenção,
até uma brincadeira que se diz que Portugal é hoje a Miami da Europa. Porque não só brasileiros, O mundo. ingleses, italianos, espanhóis, alemães, franceses, têm procurado de uma forma realmente viva. Então, nós brasileiros, se nós soubéssemos observar que não é apenas, não, o brasileiro que está procurando Portugal, a Europa. Os últimos 5 anos, os americanos foram os que mais compraram imóveis em Portugal. Aí depois vêm os ingleses, os franceses, os italianos. Então vejam, é interessante que a gente entenda que Portugal, hoje em dia, aspas, é uma grande porta de entrada, não é só para a Europa, para a Ásia, para a África, mas para uma vida de qualidade diferenciada, que não somos nós, brasileiros, que apenas vimos, mas o que eles dizem, a Europa continental como um todo. Indiscutivelmente, mudanças dependem de pessoas, dependem de homens, dependem de conhecimento acumulado. Nesse cenário, o que você acredita que possa melhorar a relação Brasil-Portugal, claro, e a integração internacional com o mundo, considerando que nós estamos chegando ao final do nosso tempo? Há poucos dias eu li um artigo do vice-presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Francisco Oliveira Gonçalves, ele dizendo que talvez o que falte para fechar essa relação Brasil-Portugal sejam pessoas que conheçam cá e lá, que saibam das duas realidades e tenham relações. Alguém que chegue em Portugal e conheça o governo, o judiciário, as universidades, que não chegue lá para saber o que está acontecendo e dali 2, 3 anos tenha que ir embora, mas já conviva, tenha algo a dizer. Bem, infelizmente chegamos ao final do nosso tempo, mas eu queria dizer da honra e o privilégio de ter um homem com seu conhecimento acumulado, que conhece tanto Portugal, conhece tanto Brasil e que tem contribuído para o fortalecimento e crescimento de ambas as nações. Receba publicamente os nossos sinceros parabéns. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá. Nossos agradecimentos aos 52 países que nos acompanham. Acompanhe você também. www.simp.org.br